4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez, tive o prazer de jantar com a senhorita Ida Tarbell, mestre dos biógrafos americanos. Quando eu lhe falei que estava escrevendo este livro, começamos a discutir este assunto muito importante de como lidarmos com pessoas, e ela contou-me que enquanto estava escrevendo a sua biografia de Owen D. Young, ela havia entrevistado um homem que trabalhara no mesmo escritório do Sr. Young por 3 anos. Este homem declarou que durante todo aquele tempo, ele nunca ouviu Owen D. Young dar uma ordem direta a alguém. Ele sempre dava sugestões e não ordens. Owen D. Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Ele diria, você poderia considerar isso, ou você acha que isso iria funcionar? Muitas vezes ele diria, após ter ditado uma carta, o que você acha disto? Quando estivesse revisando uma carta de seus assistentes, ele diria, talvez se expressássemos desta forma seria melhor. Ele sempre dava oportunidade para as pessoas fazerem as coisas sozinhas. Ele nunca mandava os seus assistentes fazerem nada. Ele os deixava fazer, que aprendessem com os seus erros. Uma técnica como esta facilita a uma pessoa corrigir os seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho da pessoa e faz com que ela se sinta importante. Ela encoraja a cooperação ao invés da rebelião. O ressentimento causado por uma ordem insolente pode durar um bom tempo, mesmo que a ordem seja dada para corrigir uma situação desagradável. Dan Santarelli, um professor numa escola vocacional em Wyoming, Pensilvânia, contou a uma de nossas classes como um de seus estudantes havia bloqueado a entrada para uma das salas, estacionando ilegalmente em frente dela. Um dos outros professores entrou furioso na sala de aula e perguntou em um tom arrogante, de quem é o carro que está bloqueando a entrada? Quando o aluno proprietário do carro respondeu, o professor gritou, tire o seu carro imediatamente ou eu vou amarrá-lo com uma corrente e vou arrastá-lo daqui. Aquele estudante estava errado. O carro não deveria ter sido estacionado ali, mas, daquele dia em diante, o aluno não apenas ressentia a ação do professor, mas todos os alunos da classe fizeram o impossível para tornar a vida do professor difícil e o seu trabalho desagradável. Como é que ele poderia ter lidado com a situação de forma diferente? Se ele tivesse perguntado amigavelmente de quem é o carro estacionado na entrada e depois sugerido que, se fosse retirado, outros carros poderiam entrar e sair, o estudante teria retirado o carro sem nenhum problema e nem ele, nem os seus colegas de classe ficariam ressentidos e ofendidos. Fazer perguntas não apenas torna uma ordem mais aceitável. Geralmente, elas estimulam a criatividade das pessoas a quem você pergunta. As pessoas estão mais propensas a aceitar uma ordem se elas participaram na decisão da ordem que foi decretada. Quando Ian MacDonald, de Johannesburg, África do Sul, gerente-geral de uma pequena fábrica especializada na fabricação de peças para máquinas de precisão, teve a oportunidade de aceitar um grande pedido, ele estava convencido de que não poderia cumprir o prazo de entrega acordado. O trabalho já programado na oficina e o curto prazo de entrega necessário para este pedido tornavam impossível para ele aceitar o pedido. Ao invés de obrigar os seus funcionários a acelerarem o seu trabalho e a agilizar o pedido, ele chamou todos para uma reunião, explicou a situação a eles e falou-lhes o que isso significaria à empresa e para eles, se pudessem produzir este pedido no prazo estabelecido. Então, ele começou a fazer perguntas. Há alguma coisa que nós possamos fazer para conseguir este pedido? Há alguém que pode pensar em maneiras diferentes de processá-lo na oficina que tornará possível a aceitação do pedido? Há alguma forma de ajustar as nossas horas ou compromissos de funcionários que poderia ajudar? Os funcionários sugeriram várias ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido.
Eles abordaram a situação com uma atitude de nós conseguiremos, e o pedido foi aceito, produzido e entregue no prazo certo. Um líder eficiente deve usar o princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas.